Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio de número 7. 8. 8! Eu falei que não ia falar e falei. É 8, gente. Eu sou a Jéssica Tarantino e eu tenho muito mais que 30 anos. E eu sou a Mireia Borges e tenho muito mais que 60 anos, quase chegando lá no 7º dígito. E hoje nós estamos com duas convidadas muito especiais aqui para a gente fazer aquilo que a gente chama, né, Mireia, de papo de comadre com muita qualificação, né? Com então, certeza. nós estamos recebendo a Juliana Furstenau, que é graduada em administração com ênfase em recursos humanos, empreendedora com experiência de 25 anos no segmento de veículos e diretora da Sun Motors, e uma empresa familiar da concessionária autorizada Kia e Suzuki Duas Rodas. E estamos também com a Janile Soares, que é economista, mentora e educadora financeira, conhecida como a economista do batom. Tô curiosa por isso já, hein? Traz nas redes sociais temas como economia, finanças, empreendedorismo e empoderamento através da educação financeira e da prosperidade. Gurias, que prazer, que honra, muito bem-vindas. Bem-vindas, a gente vai adorar o papo de hoje. E, gente, só para dizer para vocês que eu estou me virando que nem um robô, porque eu estou com torcicolo, tá? Então, é isso. Vocês vão me ver virar assim, ó. Mas idade não é documento. Né? Não, de jeito nenhum. Torcicolo não tem idade, torcicolo não tem idade. Torcicolo não tem idade, Deus me livre. Não tem mesmo. Queridas, que prazer, bem-vindas. E a gente quer saber, né, aí as qualificações, idade é ou não é documento, 30, 40, como é que estamos de vida? Para mim, eu vou ser bem sincera, idade não é documento. Eu tô entre os 40 e 50, tô bem na metade, então tô com 45. E eu costumo dizer, assim, que eu já nasci adulta. Ai. Não, é pesado isso, né? Mas é que, assim, eu sou uma filha raspa de tacho. Então, eu tenho uma diferença de idade dos meus irmãos de 10 e de 12 anos. Então, quando eu nasci, inicialmente eu tinha 2 pais e 2 mães, né? Porque eu considerava os meus irmãos, assim, muito meus cuidadores. Sim, né? Também. E eu já participava de atividades, assim, eu não tinha crianças para brincar comigo. Então, as minhas brincadeiras eram assim, jogar cartas com a família, aquelas atividades de família que tem cheio de criança, eu não tinha, porque eu também era a neta mais nova. Então, eu tava sempre no meio de adultos. Mas isso, eu vou dizer para vocês assim, ó, que nunca foi uma coisa assim que eu considerei, eu perdi um espaço, eu não tive infância, não. Eu tive amigas, sempre fui uma pessoa muito sociável nesse sentido, né? Sempre busquei nas amizades essa parte da brincadeira, mas dentro de casa eu sempre me considerei super adulta, assim, até porque os meus pais também estimulavam muito isso, os filhos serem participativos, saberem do que estava acontecendo na vida, na família. Então, para mim, idade não é documento nenhum. E eu vou dizer para vocês assim mais. Hoje eu acho que eu me sinto mais criança do que quando eu tinha 15 anos. Tu sabe que eu já convivi contigo e eu ia dizer, mas tu é uma adulta bem divertida. Tu é divertida, tu é criativa, né? Tu tem esse lado infantil, assim, lúdico. Exatamente. As coisas, lúdico. Né? É bem engraçado, porque o meu enteado, no Dia das Crianças, ele sempre me dava Feliz Dia das Crianças também, porque ele dizia que eu sempre brincava com eles. Então, assim, eu nunca perdi essa coisa, mas eu sempre fui muito séria, muito comprometida nas coisas, assim. Sim, isso eu tive desde pequena. Né? Desde pequena eu fui, assim, com estudos, com as coisas da vida, tanto é que eu achava, assim, às vezes, que determinadas coisas era perda de tempo. Não, eu tinha que terminar o colégio, me formar, trabalhar, ganhar dinheiro, me sustentar, morar sozinha, era tudo assim. Meu Deus! Que loucura. Uma criança madura, né? Exatamente. Janile, e pra ti, assim, idade é ou não é documento? Como que a gente pode introduzir isso na tua história? Certo. Bom, eu já tô no 30 e quase todos, né? Então, estamos pré-40 aqui, né? 38. E idade, acho que não é documento, mas importa muito o que a gente faz a partir de agora, né? Com a sabedoria que a gente tem a partir de agora. E também a questão de trazer da melhor forma a experiência que a gente adquiriu na vida, né? Que é aquilo que falam, né? Que não importa o que a vida fez de ti, mas sim o que tu fez com a vida. Né? Então, compartilhar essa experiência é muito importante. Lá em casa eu sou a irmã mais velha de 3,
né? Então, assim como, como a Juliana, né, me considero uma criança madura também, né? A mais velha também não tinha muito com quem brincar, assim, né? Alguns amigos, mas, né, era uma coisa, assim, que não tinha muita referência próxima de mim. Sim. E também, além disso, uma questão de querer ser exemplo para os irmãos mais novos. A responsabilidade, muitas vezes, que tu assume. Assim como a minha irmã, por exemplo, muitas vezes ela tinha a responsabilidade de me cuidar. Né? Então, tu assume uma responsabilidade de adulto. Então, essa maturidade que se tem quando criança, não também que tenha sido uma coisa ruim, né? A gente não perde infância, nem nada disso, mas uma criança madura. E, ao mesmo tempo, é muito engraçado, porque a minha enteada, ela também, a gente brinca de vez em quando, né? Ela tá com 10, a Sofia, e aí ela diz assim, nossa, já parece uma criança. Porque, às vezes, eu me considero uma bobona, assim, brincando, né, de brincadeira, de querer estar junto, participar das brincadeiras, né, então eu acho que tem muito disso, assim, da gente conseguir compartilhar e conviver, né, com todas as idades. Sim. Acho que é extremamente importante, e então idade acho que não é documento. Isso aí. Aí todo mundo tá falando dos pequenos, tua irmã. Eu também quero falar. Pode falar, então. Então tá. Não tem regras, né? Não, eu sou a irmã mais velha, de 4, né? Mas eu sempre fui a criança, porque eu sou a única filha mulher. Depois são os gêmeos, que são homens, e tinha um outro irmão que já faleceu, né? E eu nunca fiquei cuidando deles, eles que cuidavam de mim, e eu que fazia as atrapalhações todas, totais, e eles que levavam a culpa. Tipo, descer a lomba da Lucas de Oliveira, que agora a Lucas de Oliveira sobe, mas lá nos tempos, lá de trás, ela descia. E a gente andava de carrinho de rolimã. E eu adorava. Então, eu descia a lomba com carrinho de rolimã. Várias vezes eu me estropiava todo. Aí eu não apanhava. Quem apanhava era eles, porque deixaram eu me estropiar. Sabe que a lomba é pequena, né? Tu sabe que tu me lembrou de uma história, né? Nessa idade não é documento, né? Uma vez o meu filho mais novo foi pro sítio de um amigo, e aí ele foi andar de carrinho de rolimã. E aí ele chegou para a avó do amigo dele e disse assim: ai, vó, um dia tu podia convidar minha mãe para vir aqui, porque ela ia adorar andar de carrinho de rolimã. Eu fiquei pensando, eu disse, imagina ele falar isso para uma avó que nem me conhece. Eu penso assim, essa mulher é uma criança, como é que ela tem um filho? Mas vai dizer que não era bom aquilo. Claro guiar com que aquelas... Era maravilhoso. Bicicleta, eu me estropiei várias vezes. Os guri que levavam a culpa, porque tinham que me cuidar, e eu fazia as atrapalhações. Não, Pronto, gente... falei da minha área. Tá, agora eu vou falar. Eu, quando era criança, olha, agora eu vou falar também um pouquinho, tá? Eu, quando era criança, o meu avô, lá em Pinhal, Cidreiros, tinha aquelas dunas que eram enormes, que hoje já não tem mais, né? O meu avô comprava tampa de vaso de plástico, e a gente descia com aquilo assim, descia que nem um foguete e caía dentro daqueles rios com girino dentro. Sabe aqueles girininhos? Sim. A gente adorava. E trazendo ainda desse contexto de infância, olha só, tu é a irmã mais nova, a mais velha e a mais velha, né? E eu sou a do meio, né? Então tenho o mais velho, tenho o mais novo, mas na verdade, na geração, talvez, que a gente tem gerações distantes, mas o papel da mulher ainda no mercado, ele é um papel que se cobra-se muito hoje da mulher, né? E mesmo sendo a filha do meio, eu represento um papel de filha mais velha. Sim, mesmo sendo a do meio, porque o mais velho é meu irmão, né? Então, pra gente ver que isso nem sempre quer dizer qual é a posição familiar que a gente está, né? Muito mais sobre personalidade e sobre o momento, eu acho. E sobre o quanto a gente acaba assumindo as coisas ou não, né? Isso. E o papel da mulher cuidadora, né? Isso. Que, inclusive, quando a mulher começou a ir para os postos do mercado de trabalho, os primeiros papéis delas eram mulheres cuidadoras, enfermeiras, né, professoras, né? Então, é muito desse papel da mulher cuidadora que ainda existe bastante no mercado de trabalho, né? Até nas famílias a gente pode ver, né? No complexo familiar mesmo, quando alguém fica para cuidar da mãe, do pai, que tá mais velho, né? Então, quem é que vai cuidar? Geralmente é a irmã, é a mulher. Isso né? Então, isso ainda persiste. Isso aconteceu conosco lá em casa. Que acabou sendo que eu que tive que cuidar, assim,
sabe, assim, mais pertinho de trocar fralda. Tinha pessoas que ajudavam, mas tocou para mim, né, que era mulher. Mas eu acho que isso é uma coisa que já tá meio nata, assim. Que É a gente instintivo. tem isso e a gente faz naturalmente. Naturalmente. E a gente faz sem ser um peso, né? Eu é uma vejo coisa assim, que é uma coisa que normal naturalmente pra gente. vai se encaminhando, e quando a gente vê, a gente já assumiu esse papel. Quando vê, tá E tudo tá centralizado tranquilo. em nós. Quando vê, A gente tá louca, mas tá tudo bem. Gurias, e a gente trazendo essa questão da representatividade, né? Vou fazer perguntas distintas assim, mas a gente vai todo mundo comentando. Sobre a representatividade da mulher e no mercado de trabalho, né? A Juliana, que está presente no mercado há mais de 25 anos, no mercado masculino, que é o mercado automobilístico, ponto número 1. Ponto número 2, dentro de uma empresa familiar. Ju, quais são os principais desafios, aprendizados? Como lida-se com tudo isso? Porque são duas demandas extremas, né? A gente tem 24 horas para não, assim, ó, não posso dizer que é fácil, né? Mas são as questões que a gente vai aprendendo a lidar ao longo do tempo. Eu vou dizer para vocês assim, até hoje, eu e o Jefferson, nós compartilhamos muito a gestão da empresa. A Janice, a nossa irmã, ela fica mais na área de recursos humanos, mas a partir do momento que a empresa expandiu, eu sempre tive um papel muito mais administrativo e o Jefferson um papel muito mais comercial e marketing. Mas quando nós tivemos a expansão da empresa ali, a partir de 2012, 2013, 2015, foi necessário que eu me posicionasse um pouco mais também na área comercial, no marketing, desse a minha cara mais à vista, entrasse nessa área da comunicação, que nunca foi uma área forte para mim. Da comunicação? Vou dizer para vocês. Eu sou uma ex-tímida, eu vou confessar aqui. E eu sempre achei isso maravilhoso, sabe? Eu adoro trabalhar em bastidores. Adoro! Sempre foi uma coisa assim, eu tenho uma criatividade muito aguçada, gosto de montar, planejar e tal, e não sou aquela pessoa que gosto de estar lá na frente, em cima do palco. Mas teve um momento da minha vida profissional que eu precisei desenvolver esse lado, né? Com muita dor de barriga, com muito... Mas a gente vai encaminhando, vai se desenvolvendo, vai com fralda. Bota a fralda e vai, né? É mais ou menos por aí, né? Mas até hoje eu sofro alguns momentos, assim, eu não gosto de usar discriminação e tal, mas ontem mesmo tava num evento, assim, que às vezes homens acham que precisam negociar com homens. Sim, tem muito ainda. Eles têm uma certa dificuldade, assim, mas o que eu passei pior foi no Uruguai. Se a gente acha que o gaúcho é machista, o uruguaio e a Argentina é 10 mil vezes pior. Eles são piores. Eu chegava a participar numa reunião e eles olhavam para mim e diziam assim, tu conversa com teu irmão e depois tu vê o que vocês vão responder. E eu dizia, não, mas eu tô aqui para dar a resposta final, sou eu que vou decidir. E eles não aceitavam minha resposta. Que horror! Era uma coisa assim. Ou tu eles são piores do que nós, o gaúcho. Tu participar de uma reunião, assim, que nem a gente estava participando, o Jefferson sentado aqui, eu aqui, e a pessoa olhava só pro Jefferson, nem olhava na minha cara. Sabe? Uma coisa assim, absurda. Então, assim, são coisas que eu enfrento até hoje, mas eu aprendi a lidar, né? Então, e essa questão, assim, da família, eu digo que para mim, é uma alegria e uma gratificação muito grande, porque eu acho que a nossa família, em primeiro lugar, a gente tem um amor incondicional muito forte, que a gente já trabalha há tanto tempo juntos, sendo sócios, e a gente tem um acordo nosso, que o que a gente tem em família, a gente não vai deixar empresa nem dinheiro nenhum estragar. Isso então, tá assim, certo. A gente trabalha junto, a gente se reúne para fazer churrasco junto no domingo. Não é aquela família que tá um querendo se matar, um querendo puxar o tapete do outro, sabe? A gente tem esse comprometimento e esse respeito sempre um pelo outro muito, muito forte. Mas eu já acho que hoje
o mundo tá muito melhor, que nem a gente estava Ah, comentando que nós sim, estamos na boa. paleta de cores, e eu conversei com vocês, eu disse que quartas-feiras as mulheres usam rosa na Sun Motors. Porque isso é um trabalho que a gente também desenvolve lá dentro, de fortalecer as mulheres. Porque quando eu comecei a trabalhar dentro da concessionária, eram 2, 3, nós ficávamos quietas num canto, a gente não participava. Quando tinha alguma atividade extra, a gente não participava de um churrasco ou coisas assim, porque não era ambiente para mulher. Hoje não, hoje nós já temos uma representatividade, a gente já faz parte, 35% do nosso quadro de colaboradores hoje são mulheres. Oba. E a gente faz questão de usar rosa nas quartas-feiras para mostrar que a gente está ali, né? Então, É bem legal, né? é muito legal. A gente tem as Lulus da Sun Motors também, que a Jéssica conhece, que é um grupo de todas as mulheres. A partir do momento que a pessoa entra na Sun Motors, ela já faz parte das Lulus, que a gente se encontra mensalmente, às vezes a cada 2 meses, para atividades de entretenimento que só entram mulheres, e é aquela coisa, o que se faz em Vegas, fica em Vegas. Ninguém fala para ninguém. Tu trazendo todo esse contexto, eu posso reforçar ainda muitas questões, porque eu acho que isso é um exemplo de inspiração, de mulher dentro do mercado, de um mercado masculino, ainda que existe muita mudança, né? A Kia Sun Motors, eu nunca fui funcionária da Kia, mas eu faço parte da família, porque é uma empresa familiar que tem uma cultura familiar. Sim. Então, assim, ó, hoje, às vezes eu encontro a tia do cafezinho no café, que eu tava, no almoço. Eu beijo, abraço ela, porque a sensação que eu tenho, mesmo nunca sendo funcionária da Kia, estando presente ali, vivendo o dia a dia, é que eu tenho ali uma família, sabe? Então eu acho isso muito bonito, assim, a relação que se constrói, porque as pessoas realmente, mesmo quem sai, sempre... Não, mas o pouco que eu conheço deles, eu vejo que eles são bem carinhosos. Sim. Né? Vocês são bem Sim, carinhosos, então, né? só para trazer um reforço assim dessa questão, por ser uma empresa familiar, é uma empresa familiar de cultura também, não só de laços familiares, né? A Não, é um cultura dos nossos familiar. valores, né? Que as pessoas que estejam ali dentro se sintam dentro de uma família, né? A gente não quer ninguém trabalhando ali por trabalhar. Não, claro que às vezes vai ter uma situação, ter, né? Mas o fundamento da empresa, o valor, é que as pessoas se sintam em família, que a gente possa ter esse sentimento também de sempre se ajudar, de um cuidar do outro. Ter algumas coisas assim, até nas próprias atividades, às vezes, que a gente tem, né? A gente tem hoje um trabalho de coaching, por exemplo, realizado pela Janice, pela minha irmã, que eu não vejo outras empresas fazerem. As empresas oferecem coach para gestores, não para cargos. Para plano de carreira. Exatamente. A gente tem muito isso de investir nas pessoas que a gente vê que tem potencial e que podem crescer, e não só dentro da nossa empresa, né? Que podem crescer no mercado, que tem muita coisa para dar aí fora. Isso é maravilhoso. Janile, e assim, dentro hoje do que a gente vive no mercado, né? No mercado feminino, no empreendedorismo, nessa questão de empreender. Como que tu acha que está em evolução ou não essa questão da educação financeira? Das pessoas poderem entender um pouco mais o significado de dinheiro. Porque antigamente a gente tinha também uma questão muito mais centralizada no homem do que na mulher. Hoje, as mulheres têm que ser protagonistas, né? Não existe mais essa opção, né? Exatamente. Sabe que a questão, justamente essa questão de ter sido centralizado muito no homem, que foi o que me despertou que precisava falar sobre educação financeira. Na época eu era bancária, atendia muitas pessoas, né? Então eu percebia que eram casais jovens que iam abrir contas conjuntas porque estavam iniciando a sua vida, né, o matrimonial, ou em conjunto, né? E sempre era o homem o primeiro titular da conta. Né? E por outro lado, isso casais jovens. E por outro lado, iam as senhoras levar as certidões de óbito dos seus esposos, dizendo que não sabiam nada daquilo lá. Então, eram esses dois lados que eu identifiquei como necessário falar sobre educação financeira. E ainda vou mais a fundo, que é educação financeira para mulheres, né? E por que a gente fala sobre isso com mulheres? Porque a gente tem justamente essa questão de multiplicar, né? Quando a gente fala sobre algum assunto, a gente leva isso para dentro de casa.
compartilha que nem aqui, a gente tá tendo esse, que nem, né, tu falou, esse bate-papo de comadres, né? A gente compartilha. A gente conversa, a gente vai levar esse assunto para compartilhar com um filho, com um enteado, com um sobrinho, então, com mais pessoas, né? Então, isso é bem importante, né? Sermos multiplicadoras e que esse assunto também seja bem importante pelo seguinte, até o Serasa trouxe uma segunda edição, na verdade, de uma pesquisa que eles fizeram da importância da mulher, né? A importância financeira da mulher. E aí, do ano passado para cá, aumentou o percentual de mulheres que fazem, que tem alguma contribuição na renda familiar, né? No orçamento familiar e na renda familiar. E do ano passado para cá, aumentou de 88% para 92%, se não me engano. Então, isso é um aumento muito grande em tão pouco tempo. Né? E dentro desses 92% de mulheres que tem que fazem a composição familiar no orçamento, na renda, né? 32%, em torno de 30%, são mulheres que são as únicas provedoras da família. Né? Então, isso é muito importante também. É uma mudança. Isso, elas E são as muito mulheres importantes. te procuram ou como é que tu faz? No início, Mireia, quando eu comecei a falar sobre educação financeira, né, o pessoal ainda não sabia muito bem. No início, eu digo lá por 2015, comecei a falar sobre isso em 2013 ainda, né, quando meu blog ainda tinha outro nome. Blog, muito bom. A gente fala, né? Parece que faz muitos anos. Foi aí que eu conheci a Janine. Foi e da aí, época do blog. E aí, quando já tinha outro nome, não era economista de batom ainda, era outro nome ainda. E aí eu comecei a falar de educação financeira lá para 2013. E foi quando eu percebi isso, que precisava falar com essas mulheres, né? E aí tem vídeo no YouTube, não sei se ainda tá lá, mas deve ter eu bem novinha ainda. Falando de aparelho ainda. Mas trazendo essa questão, né, do quanto é importante a gente ter um orçamento, acompanhamento, né? Sim. E aí foi justamente isso, assim, que trouxe nessa minha caminhada, né? Então, ali por 2014, 2015, ali que eu comecei a dar palestras, 2015 foi que eu comecei a dar palestra, também uma ex-tímida, que comecei a dar palestra, então também é sempre porque quando eu te conheci, tu era mais tímida, mais quietinha. Mas aí a vida nos coloca numa situação que sai, né? E aí não parei mais, né? Então, foi assim, né? Que a gente comecei lá e o pessoal não sabia muito bem o que eu era, né? Era economista, né? Mas e aí? Né? Coach? Me confundiam muito com coach, né? Não deixa de ser, por um lado, né? Mas a minha parte é muito mais a questão de organização financeira, de trazer isso, né? Então, lá do início para cá, muitas pessoas não sabiam nem como chegar até mim. Se eu fazia aquilo de organizar as finanças, né? Hoje está muito mais difundido, né? Então, a gente tem canais enormes falando de finanças, o que é uma briga minha, digamos assim, né? Tem vários asteriscos, assim, em relação a falar só sobre investimentos. E tem muita coisa antes de chegar na parte dos investimentos. Você tem que estar preparada, né, com as finanças mais organizadas, sem contar que, hoje em dia, a gente também fala na economia comportamental, né? Então, isso também é importante na hora da gente escolher como é que vai agir diante de alguma decisão financeira. Exatamente esse gancho aí que eu ia pegar. Pois é, como é que funciona? Eu ia pegar o gancho, assim, das crenças, né? Porque as crenças sobre o dinheiro é mais importante do que a administração. Né? Eu li um livro, assim, eu vou dizer para vocês que eu sou das palavras, das letras. Bota o número na minha frente, eu não sei nem fazer 2 vezes 2, entendeu? Eu não tenho esse talento. 4. Eu não tenho esse talento. Eu não tenho esse talento gerado, assim, não tenho esse raciocínio lógico e rápido. Mas eu li uma vez o livro O Segredo da Mente Milionária, e o dinheiro é muito mais sobre o que a gente acredita do que o que a gente ganha. Né? Então, assim, essa mudança comportamental que tu pegou e falou coach, né? Então, eu peguei e trouxe para essa questão, porque eu acho que é um processo de autoconhecimento e é um processo de desconstrução familiar daí. Totalmente. Né? O que falaram pra gente sobre dinheiro? Qual é o significado de dinheiro?
tão mais importante ou igual do que administrar e saber como fazer isso. Né? Exato. Acho que antes de saber como gerir esse dinheiro, né, gerir as finanças, a renda, é justamente essa questão, o que que isso significa para mim. Né? E por quê? Porque a gente escuta toda hora, até hoje, claro, né? Meu ouvido é, digamos, treinado para isso, né? Mas tô na rua e aí vem o pessoal e fala: ah, pois é, tá vendo o prêmio da loteria que tá acumulado e tal. Ah, pois é, porque vai me dar muito problema se eu ganhar, porque vai ter que pagar muito imposto, que não sei o quê. Como assim, né? Pois é, porque eu prefiro ter saúde a ter dinheiro. Ter dinheiro, Dinheiro não traz felicidade. Traz sim. Traz sim. Então, é aquela história, né? Aquela velha história que o dinheiro pode sim potencializar coisas que a gente já é, né? Isso. Agora, modificar totalmente não. Né? Então, e outra coisa, quem nos ensinou sobre dinheiro? Muitas vezes nem fomos ensinados, a gente vai fazendo, aprendendo, rolando ali, se endividando, não se endividando, enfim, vai captando as informações que aparecem ao longo da vida, de acordo com a nossa necessidade. Outras vezes a gente aprende de alguma forma. Pode ser em casa? Pode. A gente pode ter aprendido em casa também. Mas sempre lembrar que aquela pessoa que nos ensinou, né, seja pai, mãe, algum tio, enfim, familiar, essa pessoa estava num momento de vida diferente também quando aprendeu ou quando precisou lidar sobre dinheiro. Então, um cenário econômico diferente, pode ser que aquele momento de vida da pessoa não fosse um momento positivo e aí ela transmitiu isso para ti. Né? Então, como é que a gente vai carregar, acolher essa informação e carregar? Como é que a gente vai trabalhar isso depois? Então, eu digo que não existe fórmula de bolo para fazer, né? Riqueza, para gerar riqueza, mas existe como a gente ir captando aos pouquinhos, né? E aprendendo aos pouquinhos para que a gente possa desconstruir mesmo algumas crenças, algumas coisas que a gente ouviu falar e aprendendo, né? Reaprendendo, na verdade, né? Algumas questões sobre finanças. Deixa eu perguntar para a Ju uma coisa. Ai, eu tô louca para falar aqui, já passou uns 3 assuntos. Pergunta que eu já Pega o gancho, vamos lá. Não, eu queria perguntar para ti o seguinte. Geralmente quem compra carro são os homens ou as mulheres? Assim, ó. Hoje a gente tem um mix muito grande, tá? Mas eu costumo dizer até na brincadeira, né? Eu digo assim, quando vai um casal comprar e a mulher não gostou do carro, não adianta que pelo não. amor de Deus, não compra. vende o vendedor, nós vamos nos incomodar pro resto da vida. É. Convence a mulher de que o carro é bom. Se é ela que vai pagar ou se não é, não sei, mas convence ela que o carro é bom, que tá adequado ao que ela quer, porque senão ela vai infernizar a vida do homem e não vai. Mas hoje a gente tem pesquisas que quando se trata de casal, 94% da decisão de compra de um carro é a mulher, né? É a mulher. E hoje a gente tem muito assim, ó, das mulheres porque a gente tinha uma coisa assim, há uns 20 anos atrás, né, que quem cuidava do carro era o homem. Eu penso assim, na minha família, com a minha mãe não abastecia o carro. Chegava, o carro estava na reserva, ela entregava a chave pro meu pai, era o meu pai que abasteceu o carro para ela. Se tinha que fazer qualquer manutenção, era o meu pai que tinha que fazer, porque senão vão enganar ela numa oficina, coisa assim. Isso hoje é uma coisa que já está completamente desmistificada. Hoje as mulheres frequentam, hoje as mulheres entendem, hoje as mulheres tomam decisões e não tem aquela coisa assim, eu preciso de um homem para me ajudar a decidir. Eu preciso... Tá, então isso aí já é um ganho para a segunda, porque eram 2 perguntas, uma engajada na outra. Voltando para o endividamento das pessoas, como é que é o caso das pessoas comprarem um carro que é caro, né? Para pagamento, tem muita dívida, as pessoas dão um passo maior que a perna, porque acham um carro lindo, maravilhoso. Eu não sei se vocês chegam a saber disso ou não. Assim, a gente não tem dados estatísticos, eu posso comentar assim pelo que eu vejo, tá? Nos carros da Kia hoje, a gente trabalha com uma classe média alta. Então, é um pouco mais difícil ter uma situação dessa. Muito pelo contrário. O cenário econômico do Brasil hoje, nos últimos tempos, assim, ele
Primeiro que ele achatou a classe média, Sim. né? De novo, a gente está perdendo a classe média. Então, o que a gente enxerga? Que muito do nosso cliente hoje não tem mais condições de comprar um carro de classe média, porque ele deixou de ser classe média. Esse é um primeiro ponto. Coisa, meu Deus. O segundo ponto é que as pessoas hoje, elas não querem mais financiar um carro. Ah, não? Hoje, eu vou te dizer assim, ó, a gente tem um índice de financiamento dentro da Kia em torno de 20%. Quando a gente sabe que para alavancar o nosso negócio, a venda de automóveis, a gente precisa de 50% do mercado sendo financiado. Então, assim, as pessoas não querem, as pessoas têm receio. Eu acho que isso daí é um trauma que a gente trouxe da pandemia, né? Do que vai acontecer. Então, assim, a pessoa que tem um entendimento maior hoje, ela não quer financiar, ela quer tentar pagar à vista, ela quer tentar formatar de um jeito que ela não precise cair num banco. Esse é o primeiro cenário que eu comento. O segundo cenário, aí já é um pouco diferente, que a gente trabalha com as motos também. Moto já é um segmento bem diferente. A moto, ela é alavancada pelo financiamento. Se a gente tem aprovação de crédito, tu vende moto, porque já é um cliente que não faz muito a conta de qual é a taxa de juros que ele está pagando e tal. Ele tem aprovação e aquela parcela cabe no bolso dele, ok, negócio fechado. É um perfil diferente. É um do perfil comprador. diferente é. de comprador. E um outro movimento muito forte que a gente está vendo também é das mulheres nas motocicletas, né? Que As mulheres? as mulheres têm aumentado muito o número de mulheres, porque hoje a moto, ela é uma solução para a mobilidade urbana, Sim. né? Então, assim, ó, economia, tempo, agilidade, tudo isso tu tem numa moto. E todo mundo precisa disso, homens e mulheres. Sim. Exatamente. Aí, o que é que tu disse que estava louca para falar? Não, que a Janine estava falando que era. Eu Agora tava- eu fiquei curiosa. agora eu tô ficando curiosa, né? Não, eu tava louca pra falar o seguinte, assim, eu tenho 2 filhos adolescentes, né? E eu sempre tive uma preocupação muito grande com a educação financeira deles. Porque eu tive uma situação que eu me separei quando eles eram pequenos e realmente eu nunca fui. Eu sempre fui uma mulher que tive a minha independência financeira, mas assim, tu ter a tua independência financeira é uma coisa, tu ter a tua independência financeira e ter que assumir 2 filhos é outra coisa um pouquinho mais sim. diferente, né? Bem diferente. Diferente. Então, eu sempre tive essa preocupação muito grande de passar princípios de educação financeira com eles, de passar a situação econômica da família para eles irem acompanhando e saberem, olha, nesse momento pode, nesse momento não pode. Agora mesmo eu estou passando por um momento, eu comprei um apartamento, fiz uma reforma, a gente está se mudando, e aí eles brincam assim, nem 15 reais pro futebol. Não, é um momento que não tem nem os 15 reais do futebol, é tudo com vocês. Eu falei para vocês que a gente ia passar por esse momento, e vocês têm que estar junto no barco, não é? A decisão de se mudar foi conjunta e todos vocês sabiam que a gente ia ter que Sim. passar por isso. Então, assim, não me pede nada que agora não tem nada. E eu sempre disse uma coisa para eles, que assim, ó, na minha ideia, dinheiro, eu tava pensando assim, olha a crença limitante que eu passei, né? Na minha cabeça, dinheiro é liberdade. Né? Então, eu sempre estimulei muito eles, assim, ó, vocês aprendam a lidar com o dinheiro que vocês têm. Porque é ele vai dar liberdade de escolha para vocês, né? A partir do momento que vocês atingirem a maioridade, 18, 21 anos, vocês vão poder decidir o que vocês quiserem fazer, só que vocês vão precisar ter dinheiro para bancar isso que vocês querem fazer. Mas isso não é limitante. Não é limitante. Tu falou. Falei, isso dessa pra mim. Uma crença agora. Não, Eu acabei de comprar uma crença pra mim. não, perfeita. E é realmente isso, né? A questão de trazer liberdade para o futuro, né? E outra coisa, sem deixar de viver o presente. Claro, daí tem esses casos, né, que a gente tem que passar a realidade, né, pra família inteira, pra pegar junto. Tipo, agora, no dinheiro do futebol. Tá, agora não pode, mas é por um bem maior depois. Sim. E eu acho que isso a gente também transfere pro mundo feminino. Eu vou dizer assim, ó, como gestora de pessoas, às vezes, assim, ó, eu fico desesperada quando vem mulheres pedir demissão porque foram casar e resolveram ficar em casa. E
Não Tudo faço são isso, escolhas. não faço São isso. escolhas. Eu não julgo a pessoa que faz Sim. isso, mas me dá uma dor no coração, porque eu fico pensando, ela tá perdendo a liberdade dela, Sim, né? completamente. Então, assim, sempre que eu posso, eu Perfeito. dou um. Não, mas é a tua liberdade. Eu dou um toquezinho, né? Eu Por digo, isso que é pensa importante, bem, né? quem sabe tu Por faz isso que é uma importante trazer isso experiência, nas ver se tu empresas, te né? adapta, né? A essa É. situação, porque acaba que tu vai ficando fadada a estar dentro de uma estrutura que tu não vai ter o teu poder de escolha, né? Com certeza. E o que poderia ser evitado de violência doméstica? Porque tem a dependência. Sim, a dependência. Violência psicológica, né? psicológica, Vamos- violência financeira, né? São vários os tipos de violência que as mulheres estão, infelizmente, à mercê, né? Se Expostas não a tem, isso, né? expostas, se não tem liberdade. E vocês estavam falando bastante em liberdade, né? E aí, falando sobre isso e falando sobre todas as nossas gerações, o que a gente pode já pensar em qualquer idade, em qualquer momento da vida? Como que a gente pode fazer um planejamento que seja seguro com a nossa própria vida? Porque a gente precisa de um planejamento financeiro para pensar, inclusive, na aposentadoria, né? Porque hoje a gente sabe que a aposentadoria está cada vez mais distante, né? Eu já sou aposentada, coisa boa. Mas hoje, a nossa realidade, pelo menos, né? Nós temos mais de 30 anos, a gente não tem uma previsão. Eu tô falando por mim mesmo, né? Uma previsão, um planejamento. Eu não sei quando que eu vou poder parar, como que eu vou poder parar. Se existe essa possibilidade, né? Isso também eu acho que é uma questão que as pessoas elas não pensam enquanto são jovens. E depois lá pode ficar meio tarde demais, né? Exato. Quanto antes começar a pensar nisso, melhor. Isso é uma coisa que a gente tem que trazer quase um mantra, né? Não só gastar, deixar de gastar, mas sim pensar no futuro em relação a como é que eu vou ser daqui a um bom tempo, né? Dependendo da idade, né? Daqui a um bom tempo ou não. Para nós tá cada vez mais perto. Mas as pessoas elas estão vivendo mais. Isso é certo. Sim. E, ao mesmo tempo, algumas trabalhando, mas é certo também que a pessoa não vai conseguir trabalhar a vida inteira. Então, tem que sim ter um planejamento Não, para e isso. conforme, como a gente está vivendo mais, que nem tu dissesse, também envolve a parte do corpo, porque a gente vive mais, tem uma cabeça boa, mas o corpo, ele sabe que a gente está vivendo mais e ele dá umas regredidas em algumas coisas. Então, tem que ter o dinheiro para pagar isso. Os remédios, Com as certeza. cirurgias, sei lá o quê, os tratamentos. Então, quando são jovens, eu não vou precisar isso agora, isso vai fazer tempo, mas vai chegar esse tempo. Exato. E outra questão também sobre aposentadoria, né? Que a Ju até pode confirmar, assim, que hoje em dia as empresas, né? Não sei qual que é a estrutura daqui, mas as empresas ou as pessoas são muito mais MEI do que CLT. Isso te tira. Sim, aumentou muito Não a é que MEI. te tira, isso te dá mais liberdade, mas tem um pouco menos de direitos, né? De benefícios, de toda aquela questão. Sim. É que aí exige muito do teu planejamento financeiro, né? É que tem muita gente que opta pelo MEI porque, eu vou ganhar mais. Porque hoje a maioria das mas aí tu empresas tem hoje que- é mais MEI, não? Boa É uma parte. tendência, Nós ainda né? somos um pouco tradicionais, assim. Nós não Sim. temos MEI ali dentro, é todo mundo CLT. Mas eu vejo muito isso, assim. Uma vez, olha, faz bastante tempo, uns 10 anos atrás, eu me lembro que quando eu estava estudando, assim, bastante a parte de benefícios para trazer dentro da empresa, uma pessoa me questionou e disse assim, mas tu não acha que é melhor tu dar um salário melhor para a pessoa e ela escolher aonde ela quer gastar? Como assim? Não, no sentido assim, de tu não dar... porque a gente dá plano de saúde, plano odontológico, cesta básica... Fora as outras questões, a FGTS, fora o resto, né? INSS. E claro, a gente procura ter um bom plano de saúde, assim, né? O pessoal tem Unimed ali na empresa, tem um plano odontológico que nos atende Sim. a hora que precisar, com gente que a gente tem o telefone para... Né? A gente sempre procura dar coisas de qualidade para as pessoas, tem seguro de vida, tudo mais. E naquela época foi uma coisa que eu me questionei muito, que ela me falou assim, mas por que vocês não dão um salário melhor para a pessoa escolher? Sim. Porque eu acho que as pessoas não têm esse discernimento. Exatamente. As pessoas não vão se preocupar
Não. em se cuidar. E isso é uma cultura que a gente tem, É. né? E eu acho que o MEI traz muito isso, né? Ah, não, eu vou ganhar mais agora, tá ok, mas e aí o que eu vou fazer lá na depois? frente? É. E muitas Ai, se eu vezes tiver um problema. E muitas vezes não é nem só a questão de não se preocupar. É questão de cenário econômico mesmo. A gente tá num momento assim, até não sei se vocês viram recentemente, virou meme algumas coisas, assim, né? Hoje em dia é fácil virar meme, né? Qualquer coisa. Ovo de Páscoa. Compre com o seu Da galinha? FGTS. Não, Não. compre com o seu FGTS. Gente, FGTS não, né? E FGTS é uma. Olha só como a estrutura é, né? É um dinheiro que é nosso por ter trabalhado. E hoje em dia eles oferecem isso como um empréstimo de um dinheiro que é nosso. Sim. Então, não se endividar com um dinheiro que é nosso. Isso é importante, né? E o meme era que, antigamente, meus pais conseguiam comprar uma casa com a FGTS. Hoje em dia, é um ovo de Páscoa. Né? Então, às vezes, claro, né? Não pelo ovo de Páscoa em si, mas por pura necessidade. Recentemente, eu até estava conversando com a Mireia antes, fiz um trabalho muito bacana como educadora financeira no Procon de Canoas. Né? Lá a gente criou os processos, implementou o núcleo de apoio ao superendividado. Todos os PROCONs deveriam ter ou podem ajudar, né? Então, quem tiver alguma questão com superendividamento também pode procurar os PROCONs, já fica a dica, né? Mas lá a gente viu que muitas das pessoas que recorreram ao PROCON eram aposentados, ganhando um salário, a maioria, e que estava mas toda a margem possível, que era 35% mais 10% com cartão, tomada de empréstimos e financiamentos ali, né? Então, muitas vezes as pessoas não se dão conta, mas elas precisam se endividar, muitas vezes para comer, para se vestir, coisa que aqui a gente sabe que chega o inverno, a gente precisa comprar uma roupa nova, a criança cresce, né? Precisa renovar armário, enfim, né? Os se endivida. netos, Exatamente. né? Porque às vezes os pais estão em situações diferentes, comprometedoras, ou sei lá, e aí as abuso avós... financeiro em cima dos aposentados também. Né? Então, acontece de tudo. E muitas vezes é o cenário mesmo que acaba acontecendo. E não só, né, da questão de não se dar conta. As pessoas muitas vezes se dão conta, mas não conseguem levar, justamente porque realmente está tudo caro. Né? A gente precisa de tanta coisa hoje que a gente não precisava um tempo atrás. Exatamente. Antigamente então, tu te vestia com uma roupa, tu saía com aquela... Era roupa de domingo, de festa, de não sei o quê. Hoje em dia não, cada coisa que tem que ter uma roupa nova. Então... Hoje em dia tem redes sociais, né? A gente posta roupa. Antes a gente não postava, só mostrava. E tem o online, né? Tu compra online. Então, traz muito disso, assim, da questão de quem é MEI, de quem está iniciando, né, também nessa jornada empreendedora, né, de se dar conta disso, de que pode ser que ganhe mais, sim, que tenha mais possibilidade de escolher para onde vai a sua renda, mas sem esquecer que lá na frente vai chegar o momento que a conta ou não vai fechar, ou que a conta vem, né? Então, tem que ter um olho aqui no hoje, mas um pezinho lá na frente também. Janine, a gente ainda pegando isso aqui só pra gente fazer meio que um resumo, assim. Tem como, então, hoje, mulheres empreendedoras, que a gente sabe que tem muita gente empreendendo, né? Tem como, hoje, já começar a fazer um plano de aposentadoria, mulheres com 30, 20, 30, 40, 50 anos, já conseguem fazer agora para ter segurança depois? Tem alguma dica para... Sim, a primeira coisa, antes de pensar lá na Chame a aposentadoria... boa! Essa é uma boa dica. Gostei, né? Estou aqui realmente à disposição, né? É o meu trabalho fazer um planejamento financeiro, mentoria financeira, organização financeira, então é importante sim. Mas assim, antes de pensar lá na frente... que a gente não sabe nem como é que a gente vai ser lá na frente, né? É difícil a gente se reconhecer no futuro, saber que seremos nós lá na frente. Então, antes de fazer isso, pensar em meios de não se endividar
até chegar lá, ou de se endividar o menos possível. Porque endividamento vem com consumo é inerente ao nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, né? Então, só ter cuidado em relação a isso, mas antes de pensar lá na frente, pensar numa reserva, a famosa reserva de emergência, ou reserva financeira, como as pessoas, né, preferirem chamar. Por quê? Porque tendo uma reserva, né, a partir ali do reconhecer seus gastos, né, então a partir desses valor de gastos, multiplicar ali por alguns meses que aconteceu alguma coisa, não preciso parcelar, não preciso pagar juros para o banco, não preciso me endividar mais ainda, posso tirar dessa reserva. Então, pensar nisso agora, e a partir dessa reserva, ao ponto que ela for crescendo, aí sim pensar em investimentos de longo prazo que também possam te dar um retorno no futuro, né? Então, claro, quando a gente fala de uma aposentadoria, é um longo prazo, né? Então, quanto maior o prazo, a gente pode dizer que um retorno Melhora a segurança. Exatamente. Então, e tudo isso é para segurança. E não só nossa, né? Mas da família, que quem ainda não tem pode vir a ter, né? Então, é sempre pensando assim nessa estrutura. Primeiro pensar no agora, mas sem deixar de pensar um pouquinho lá na frente. Exatamente. Perfeito. Bom, a gente já tá chegando aqui no final, né? Não temos ampulheta hoje, né, para falar do tempo? Não temos. Ah, mas então a gente tem milhares de outras coisas maravilhosas que remetem à abundância, fartura, riqueza, dinheiro, prosperidade. Poder. Então, assim, hoje a gente tem um cenário todo, assim, como vocês podem lindo, estar dourados, vendo, olha dourado, só. maravilhoso, né? Das gurias que são a Ana e a Paula, das Irmãs ao Decor, que são da Trevisan Concept, que então elas em menos de 24 horas transformam um ambiente somente com objetos de decoração, seja da sua casa, do seu trabalho, então diversos momentos assim, e toda semana a gente tem objetos que falam sobre isso. Ali, como vocês podem ver, assim, tem um carro lá em cima, né, para representar, tem a moto da Suzuki, não é da Suzuki, mas está representado, né? E a gente tem muitas coisas douradas também para trazer toda essa questão do poder e do dinheiro. E temos também... Ah, passa para cá já. Ai, tem que passar por aí. Um dos nossos parceiros, que você sabe, eu sempre trago o espumante, porque você sabe, né? A pessoa que adora espumante, apesar que agora não pode tomar, mas... Eu posso. A Castela Mari, da Vinícola São João, é uma das nossas parceiras e eles têm uma infinidade de rótulos maravilhosos. Gente, vocês vão amar. Hoje a gente não trouxe quer dizer, eles estão aqui, não colocamos aqui no estúdio a infinidade de vinhos, né? Agora está chegando o inverno, mas eu gosto de espumante até no inverno. E outro parceiro nosso, que vocês já sabem, né? Que falamos muito a semana passada, aos meus óculos. Cada vez eu venho com óculos diferentes. Por quê? A Center Ótica Lau é um dos nossos parceiros maravilhosos. Então, eu estou sempre com um óculos diferente, porque eu preciso usar óculos. Então, os óculos hoje é esse aqui, que eu já estive aqui com ele, né? Porque eu adoro esse aqui, né? Eu adoro esse aqui. Então, são os nossos parceiros maravilhosos. As Irmãs ao Decor, a Vinícola São João, que é da Castela Mari, e o nosso querido Alexandre Lau, que é da Center Ótica. Que meu óculos também é da Center Ótica. Mais qualificadíssimo. Gente, temos também um óculos da Center Ótica. Muito bom. Gurias, e pra gente fazer um fechamento, assim. Agora a gente poder trazer... A gente falou sobre conteúdos aqui, né? Sim. Falamos sobre finanças, falamos sobre carro, sobre mercado de trabalho, sobre o papel da mulher, sobre a representatividade, sobre crenças, sobre família. Agora... A Ju já me conhece. Ela já sabe. Olha a cara dela que ela já sabe. Eu tô pensando de onde que eu vou tirar o repertório. Aquilo que eu já te falei, já me entrevistou tantas vezes, eu tenho que te trazer novidade. Não vai ser uma frase, isso não. Não é uma frase. Nunca não é uma frase. Eu vou começar com a Janila, então, enquanto a Ju pensa. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu acho interessante assim, a gente também aproveitar esses momentos, não só para trazer tudo o que a gente sabe, mas também para dizer um pouco quem a gente é. Porque eu acho que sempre que a gente se conecta com as pessoas, é com a nossa essência, é com o nosso propósito, é com a mensagem que a gente passa para o mundo. E a mensagem que a gente passa para o mundo, eu não digo que é uma frase, né?
É a energia que a gente entrega, é a missão que a gente tem de ajudar as pessoas, né? Eu sei que isso é uma mensagem bem complexa, né? Mas eu quero saber a tua. Ai, certo, então, vamos lá. Falando aqui, a gente estava falando aqui do ambiente dourado, né, do cenário, e eu falo muito sobre prosperidade, né, porque eu acho que riqueza em si, dinheiro em si, não leva a nada, e sim como um meio para a gente atingir prosperidade. E conseguir ser feliz, ter paz, tranquilidade, compartilhar isso com as pessoas com quem a gente ama. Então, acho que quando a gente recebe aquela, ou no ano novo, ou no aniversário, né, que é um desejo de muita prosperidade, é um desejo muito bom, né? Então, acho que a mensagem aqui que eu quero passar é justamente isso, que a pessoa seja próspera, né? Que todo mundo que esteja assistindo aqui, a gente, né, tenha muita prosperidade. E eu acho que isso diz muito também sobre a questão da nossa essência, né? E também daquilo que a gente deseja para as pessoas que estão ao nosso redor. Certo? E aí também deixo, né? Não sei se já posso deixar um beijo pro pessoal, né? Então, um beijo para todos e que no vermelho fique a cor do batom e não o bolso da gente, né? Brincada, Viu? Agora é economista de batom. Todo batom falou. É isso aí é @a economista de batom. De batom. De batom. Economista de Então, batom. vermelho, só o batom. Então. Exatamente. Ju, então... Vai. Pode Não, ir. é tua vez. Não, agora a Mireia, então, me pergunta. Então Ó, vai, que aí... Para mudar. Então, né? Ju, e tu falas o quê? Bom, eu vou dizer uma coisa, que eu sempre tive um pouco de dificuldade de usar o batom vermelho. Eu não Sabe? tenho dificuldade, é meu melhor batom. Eu sempre tive, porque como eu falei pra vocês, eu sou uma ex-tímida e eu sempre fui aquela pessoa do sóbrio, né? Então, mas eu acho que a mensagem que eu quero deixar é muito em relação a isso, assim, que a gente sempre tenha um movimento como algo presente na vida da gente, que a gente não se limite às coisas, que a gente saiba que a gente pode mudar, que a gente pode fazer diferente. E que nem a gente conversou muito aqui sobre essa coisa das mulheres que transmitem, que exalam, que multiplicam. E o recado que eu quero deixar é esse, que a gente siga multiplicando, que a gente siga multiplicando amor, prosperidade, movimento, que a gente não se acomode, que a gente esteja sempre preparado pro novo e pro diferente, que vamos embora todo mundo junto e a mulherada toda abraçada. Isso aí. Muito bom. E eu vou falar, assim, uma coisa que eu tenho propriedade, e eu acho que isso é legal, sim, fazer isso de forma pública, mas eu vi toda a tua transformação do preto pro branco pro amarelo, né? E é muito bonito ver essa transformação numa mulher. Nós que somos mulheres, que apoiamos e que inspiramos outras mulheres, né? Então eu acho muito bonito essa tu estar aparecendo, porque tu tem muito que entregar para as mulheres, obrigada. enquanto inspiração, sabe? Porque eu me lembro de ti só de preto e eu já te vejo hoje de amarelo ovo, né? E é uma mudança. Que nem tu tava semana passada com o vestido amarelo. Sim, e é uma mudança recente ainda, né? É uma mudança ainda em andamento e eu acho que as mulheres merecem ouvir, né? Muito mais que às vezes a gente pensa, quem quer ouvir o que eu tenho para falar? Mas será que o que eu tenho para falar é importante? Não é? É importante e eu acho que todas nós merecemos ouvir o que todas nós temos a dizer, né? Então eu acho uma mensagem bem importante. Ninguém perguntou minha mensagem, não é a minha mensagem, mas eu tô falando, entendeu? E mostrar também que idade não é documento em nenhuma área. É verdade. Exatamente. Em nenhuma área. É verdade. Nós com temos certeza. que batalhar sempre, Com certeza. independente da idade. Bom, Isso aí. estamos no fim já. Gurias, um prazer, uma honra receber vocês. A Ju que eu já conhecia e a Janile, que com certeza nós vamos falar ainda muito em outros momentos, em outros lugares, em outros, sei lá, né? A gente ainda vai ter muito o que falar. Com porque eu acho certeza. que esse é um assunto de muito significado também e importância para todas nós. E eu vou deixar aqui também ao vivo, né? Um beijo pro Jefferson e pra Janice, né? Sim, também a pois gente é, deixa né? aqui que Claro. são meus grandes amigos, tenho grande orgulho e admiração de fazer parte dessa Dessa família. Motors. Dessa família. Eu ainda não faço parte dessa família, só ela, né? Mas Mas tu faz parte do meu coração, então. ai, que coisa boa. Não, mas tem uma coisa. Eu dirigi o Kia, É né? verdade. Eu Niro. dirigi, não.
Robert De Niro. Eu dirigi, não, a Jéssica dirigiu e eu fui do ladinho, né? É verdade. Aproveitando a paisagem. O Niro, que eu apelidei de Robert De Niro. Não, e eu depois que eu entreguei aquele carro, eu quase tive que fazer um tratamento psicológico, né? Porque eu fiquei em depressão, entendeu? Eu fiquei, É meu apaixonante, né? o meu nível, a minha qualidade, o meu conforto. Não, é um carro super sustentável. É. Muito legal. Hoje. Eu Não, entreguei e- o carro, eu tive que tomar uma medicação na hora. E sabe uma coisa, já que a gente tá falando tanto de emoção e coisa, sabe uma das coisas assim, ó, que eu mais sinto, e as pessoas às vezes que andam em carros de outras marcas, como os carros daqui te abraçam. É. E eu super sinto isso, assim, que Não, e ele é um- muito legal, porque é tudo eletrônico, tudo isso, tudo aquilo, luzinha para isso, luzinha para aquilo. E nós fomos para feira lá em Gramado, e a gente assim, olha só a luzinha que está acendendo. E ele olha fala só. com a gente, Ele né? fala, é um carro maravilhoso. Então vocês sabem que a Sun Motors uniram. E chega lá e diga assim, Roberto De Niro. Vou ter que experimentar também, então. Ela falou que essa moto, eu quase lembrei o número do merchandise, mas eu esqueci a Avenida Ceará, número Avenida 370. Ceará, número 370 e Avenida Ipiranga 8113. Então, Ai, complemento quase, isso. eu só não conseguia ir em Ipiranga, que eu fiz esse merchandise 2 anos. Então, gente, hoje vamos ficando por aqui. Obrigada, gurias. Foi Muito um prazer obrigada. receber Eu que vocês. agradeço. Muito Super obrigada. feliz de estar com vocês aqui. Ai, que bom. Muito. A gente tá falando sobre prosperidade, dinheiro, ouro. Toca. Toca pra virar ouro. Tchau. Tchau, tchau.